Paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos falando sobre um tema um pouco polêmico, mas que terá uma boa reflexão sobre. E a pergunta de hoje é: Judas Iscariotes se enforcou? Mais uma vez que é para você entender. Judas Iscariotes se enforcou? Se você quiser saber a resposta para essa pergunta, permaneça até o final deste vídeo e certamente mais uma vez você será edificado através da palavra e entenderá um pouco mais acerca dela. Pois bem, se você continua até este momento, então é sinal que você quer aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Aliás, vamos aprender juntos. Para isso, meus amados, eu convido você a abrir juntamente conosco no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 27, iremos meditar no versículo 3 ao versículo de número 6. Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 27, do versículo 3 ao versículo 6. Aqui na minha tradução, eu estarei lendo aqui a Almeida Revista Corrigida, ok? Diz assim: então Judas, versículo 3, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Versículo 6 e último. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Meus amados, o nosso Mestre, o Senhor Jesus, ele amou o mundo inteiro. Nós vemos isto claramente em João 3,16, quando a palavra do Senhor fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, ele se fez maldição por causa de mim e de você. A prova bíblica está lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, no capítulo 21 e versículo 23. Eu vou até ler aqui para você o que diz aqui um dos livros escritos por Moisés. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Perceba aqui no versículo, quando fala que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. E isso nós observamos em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Em outras palavras, segundo a lei de Moisés, era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição por mim. Como o profeta Isaías, no capítulo 53, bem escreve: ele era um de como aqueles os homens escondiam o rosto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o nosso Jesus, ele veio para cumprir o seu propósito, que era morrer por nós, porque todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Romanos 13, versículo 23. E neste inteirinho, nesse quesito de cumprir o propósito aqui na terra, infelizmente um dos seus discípulos, que poderia ter se tornado um apóstolo, no caso Judas Iscariotes, o traíra. Nós já entendemos um pouquinho sobre essa história, e nós sabemos que Jesus, 100% homem, 100% Deus, ou em outras palavras, totalmente homem, totalmente Deus, ele já sabia quem iria traí-lo. É só ir lá em João, no capítulo 13, no versículo 11. João 13, 11, você vai ler o seguinte: pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus falou: nem todos vós estão limpos, porque onde vocês vai me trair. Ele, sendo Deus,
conhecia o segredo dos corações do homem. Sendo homem, ele passou a vivenciar aquilo que a gente vivencia, como sentir fome, sentir medo, e dentre outras coisas que você pode observar na palavra de Deus. O certo é que ele nos amou, ele foi traído, e Judas, que o traiu, ele foi substituído. É só você ir lá para Atos capítulo 1 e no versículo 26, quando a palavra do Senhor fala: então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, ficaram 11 apóstolos e Deus permitiu com que Matias substituísse Judas, que havia traído a Cristo. Mas a pergunta que não quer calar: e Judas se enforcou? Ou morreu de outro jeito? O que a Bíblia realmente diz? E Judas, mais uma vez, para vocês contextualizar, se enforcou ou morreu de outro jeito? O que a Bíblia realmente diz? Se você ficou até esse instante, é porque você quer saber se realmente o que dizem ao longo da história condiz com a realidade, que Judas se enforcou. Para isto, nada além das Escrituras. E tem um princípio na hermenêutica que se diz que a Bíblia se explica dentro dela mesma. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as tuas entranhas se derramaram. Mais uma vez para você entender. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Aqui na minha versão. Quem foi que adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, da traição? Judas. Só você ler o capítulo 1 de Atos e voltar um pouquinho, versículo 17, versículo 16, você vai perceber que se está falando sobre Judas. E precipitando-se, rebentou pelo meio. Precipitando-se, ele se precipitou, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E aí? Será se ele se enforcou? O texto que nós lemos inicialmente, que está lá em Mateus 27 e no versículo de número 5, olha só o que diz: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha só, ele foi se enforcar. Mas o texto aqui na versão Almeida e corrigida, revista corrigida, não falou que ele se enforcou, ele foi se enforcar. Irmão Daniel, se ele não se enforcou, então como foi que Judas perdeu a vida aqui na terra? Olha só, existe a teoria que nós chamamos a teoria da corda partida. Que teoria é esta? Esta teoria está com base no versículo 18, que fala que ele se precipitou e rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. É como se ele tivesse se atirado de um abismo. E a teoria fala que de fato ele pegou a corda, que ele colocou em algum lugar para se enforcar, e que a corda partiu, e que nesse momento ele se arrebentou e saiu com a intenção, em outras palavras, de se enforcar, mas ao ver um abismo simplesmente se jogou no meio do vazio e arrebentou-se. Mas o que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu é que ele saiu para se enforcar. Ele saiu com essa intenção. Mas quando ele viu um abismo, isso confirma no versículo 18, ele simplesmente saltou no vazio. Ele viu um abismo, ele ficou tão desesperado com tudo que tinha acontecido, na pressão no mundo espiritual, na pressão emocional que ele estava vivendo, que simplesmente saltou no vazio e arrebentou-se. Então nós provamos que Judas não se enforcou, ele saiu com a intenção de se enforcar, e ao ver um abismo simplesmente saltou no vazio e arrebentou-se. O certo é que nós precisamos observar cada vez mais diligentemente a palavra,
para entender que existem detalhes que não podemos passar despercebidos no texto e entender o que realmente ele nos diz. Medite nessas reflexões, medite nessas palavras, frise no amor de Deus e entenda o quanto ele te ama. E simplesmente continue sendo fiel ao Senhor, continue obedecendo a sua palavra. E se você estiver longe do caminho de Cristo, volte o mais rápido possível. Se você ainda não experimentou de uma vida com Cristo, não perca a oportunidade. E que o nosso Senhor abençoe a você e a sua família. Continue na paz de Cristo.